Uma outra lição que eu aprendi com o episódio do resgate dos mineiros foi que, além de preservar-nos na sepultura, no momento certo, Deus dá-nos o livramento por completo. Meus irmãos, eu não tenho dúvida de que Deus tem imenso prazer no resgate dos seus filhos. Olha só o que o verso 9 nos diz: Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Eu não tenho dúvida, como eu disse para vocês, que Deus sente alegria, tem prazer no livramento completo dos seus filhos. Mas eu não tenho como afirmar o porquê e nem o tempo em que alguns sofrimentos, algumas angústias durarão na nossa vida. Até porque, como a própria palavra de Deus também diz, Deus não nos dá provação além do que nós possamos suportar. Uma coisa é certa, meus irmãos: a provação, o sofrimento do crente é de acordo com a sua resiliência. E essa palavrinha resiliência, ela foi cunhada lá na física inicialmente, e ela tem a ver, denota a capacidade que alguns materiais, algumas matérias têm de, em submetida a alguma força, ao serem torcidas, esticadas, essas matérias se manterem inteiras, não se decomporem. É interessante porque a psicologia também adotou essa linguagem, ou essa palavra, por assim dizer. E na psicologia, essa resiliência significa justamente a capacidade que nós, seres humanos, seres morais, temos de, uma vez submetidos a estresse, uma vez submetidos a sofrimentos, a angústias, nós não surtarmos. É essa a ideia. É você, diante de um confronto, de um conflito intenso na sua alma, você não surtar com tamanha pressão. Agora, no campo espiritual não é diferente. Essa palavra também pode ser muito bem empregada no que diz respeito à nossa vida espiritual. Sabe por quê? Resiliência, espiritualmente falando, é a capacidade que eu, que você, que nós cristãos, homens e mulheres de Deus, temos de, uma vez passando por problemas, por lutas, por sofrimentos, por angústia, não perdermos a nossa integridade. E por integridade espiritual, entenda a capacidade de mantermos firme a nossa esperança e a nossa fé em Jesus Cristo. Por mais que tudo aconteça, por mais que o mundo se abale, por mais que o sofrimento bata a porta, há uma esperança para o povo de Deus, e essa esperança consiste na capacidade de nós mantermos o nosso olhar firme em Jesus. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Vai chegar o dia em que Deus há de curar integralmente a sua alma. Vai chegar o dia em que Deus há de resolver integralmente os seus problemas, onde as suas lutas vão passar, as suas dores vão ser curadas, as suas feridas vão ser fechadas. Agora, queridos, enquanto isso não acontece, há um consolo de Deus para a sua vida, há um fortalecimento diário de Deus à sua disposição. E, queridos, é interessante porque, olhando lá o resgate dos mineiros, nós vimos como que aquela cápsula Fênix 2 teve a capacidade de descer ao mais profundo abismo para resgatar mineiro por mineiro, vida por vida, daquela cova, daquele buraco escuro. O que eu quero dizer para você é que Jesus é a nossa Fênix 2. É Ele quem nos livra dos nossos males, é Ele quem nos resgata das nossas covas, quem traz luz para as nossas trevas, quem traz paz para o nosso coração. Eu não sei se você já teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, de confiar integralmente nele, e por isso eu queria nesse momento dizer para você, se você não fez, chegou a hora de você falar: Jesus, a minha vida é tua, eu me entrego para ti. Eu espero no Senhor, eu quero confiar no Senhor, entregar a minha vida integralmente na tua presença e descansar nos teus braços. Confie que Jesus pode livrar você dos teus temores. E, meus irmãos, por fim, eu queria deixar uma última lição para você aqui nesse momento. E a última lição é: devemos transformar as nossas covas de sofrimento em memoriais. Eu sei que para muitos isso é muito difícil. Só quem passou por um sofrimento agudo, profundo, sabe como é difícil, de alguma forma, lembrar de alguns momentos desse sofrimento. Agora, quando eu olhava lá o resgate dos mineiros,
lembrando ainda do Mário Sepúlveda, o segundo mineiro que saiu da mina, uma coisa interessante foi que, ao ser resgatado, ele abre uma sacola com várias pedras dentro e começa a presentear as pessoas que estavam ali ao seu redor. Eu tenho uma tese que eu acredito que o Mário, ele deve ter guardado algumas daquelas pedras para ele, por uma razão simples. Ele decidiu, possivelmente, ter uma lembrança daquele momento em que ele passou tanta dor, tanto sofrimento ali com seus companheiros. Você pode estar perguntando, né? Pastor, que negócio é esse de lembrar de sofrimento? Que negócio é esse de lembrar de angústias? Meu irmão, meu querido, eu acredito sim. Como Jeremias disse lá em Lamentações, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Coisas que têm o poder de trazer esperança no nosso coração não são apenas as coisas boas que Deus tem feito para nós, os sofrimentos que nós vivemos, quando nós partimos do pressuposto de que Deus nos livra, que Deus cuida, que Deus preenche os nossos vazios da alma. Nós, quando olhamos para trás para as experiências, por mais doloridas que elas sejam, isso tem o poder de produzir esperança e paz no nosso coração. Eu não tenho dúvida que a experiência desses mineiros vai ficar para sempre guardada, marcada no coração de cada um deles. Agora, existem duas maneiras de nós nos lembrarmos do passado. Primeiro, quando nós olhamos o verso 8, antes de falar dessas duas maneiras, está escrito assim: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarecedores na terra. Olha, às vezes nós passamos por algumas lutas e nós não entendemos o porquê. E não estou dizendo que algumas lutas acontecem para determinados fins, mas uma coisa é fato: quando nós saímos das nossas cavernas, quando nós saímos dos nossos buracos, isso fica como um testemunho para a nossa alma e um testemunho para os de fora. O salmista, no Salmo 42, ele faz uma incursão e diz assim: por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Sabe o que o salmista está fazendo? Ele está fazendo uma incursão à sua alma e se lembrando que Deus tantas vezes fora fiel em outras situações. E ele chega a uma conclusão: o Deus que foi fiel nas outras covas, o Deus que me livrou dos meus outros abismos, não vai ser agora que Ele vai me desamparar. Por isso, meu irmão, se você passou ou passa por uma situação difícil na sua vida, não tente olhar para debaixo do tapete, não tente apenas se esquecer, mas lembre-se com gratidão, com alegria no coração, lembrando-se de que enquanto você esteve na cova, Deus cuidou de você, e foi a mão poderosa dele que te tirou desse abismo. Por isso, venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarecedores na terra. Não tem jeito. Quando nós passamos por algumas lições, ou melhor, por algumas lutas na vida, eu diria que algumas lutas são impagáveis. E meus irmãos, a maior lição, ou a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida, não é somente Deus nos dar o escape, Deus nos dar o livramento, mas Deus trazer lições profundas para a nossa alma por meio do sofrimento. Agora tem um detalhe: eu comecei falando das disciplinas espirituais e quero voltar mais uma vez para elas como conclusão. Sabe por quê? Porque eu não tenho dúvida que se você tentar se encontrar com o seu passado, com as suas dores, com as suas angústias, sem estar coberto ou fortalecido pelas disciplinas espirituais, o que vai acontecer é que toda vez que você se lembrar disso, você vai tremer, você vai suar, a sua pele vai ficar fria, você vai ficar angustiado com medo do passado. Agora, quando você está firmado na palavra de Deus, tem vida de oração, vida na comunhão dos santos, quando você serve a Deus com alegria, vive uma vida de intimidade com Deus, você pode se lembrar sim do seu passado, das suas dores, porque isso vai servir como fortalecimento para a sua alma. E eu fecho essa mensagem lembrando a você o verso 1 do Salmo 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Que você possa guardar essa palavra no seu coração, que você possa meditar nela e que você possa se fortalecer no Deus que é a sua fortaleza. Deus te abençoe.